Olá, meu nome é Vera Esteves, eu trabalho com pesquisa de imagem e vou apresentar para vocês o meu curso. Eu sou formada em psicologia, trabalho com cinema há mais de 25 anos. Iniciei o meu trabalho com cinema como produtora de objeto, depois eu fui assistente de direção de arte e depois eu me tornei assistente de direção de publicidade. Nessa época, a assistência de direção era um processo diferente do que é hoje em dia, que hoje em dia é um modelo mais americano e que os papéis são mais claros. A assistência de direção nesse período era como um assistente do diretor. É a pessoa que entra no início do projeto, ainda no roteiro, né? Antes do diretor fazer a visão dele, trabalha na pré-produção, não, desenvolve o projeto, trabalha na produção e vai até a pós-produção. Esse caminho, esse formato me permitiu me aprofundar na questão da pesquisa, isso é, à medida que você recebia um roteiro, você tinha que fazer uma visão do diretor e para fazer essa visão, olhava-se muitas coisas, separava-se muito material, tinha-se muitas ideias e formatava-se o que se chama um tratamento. Esse modelo da publicidade existe até hoje. Mas a publicidade é uma coisa que eu trabalhei muitos anos e cada vez mais eu tenho trabalhado com conteúdo, que é um formato semelhante, mas é mais profundo, é mais gentil, o tempo é maior, as questões são mais complexas. E hoje em dia, o trabalho da pesquisa para o conteúdo se tornou uma peça importante, assim, porque a pesquisa vem como um instrumento de desenvolvimento de projeto, né? É um momento em que o diretor, junto com o pesquisador, se derramam, né? Se abrem para verem outras coisas, abram para pensarem sobre outras narrativas, verem material e vão depois formatar aí ou uma bíblia de venda, que é uma peça importante hoje em dia, principalmente nas séries, ou vão formatar uma bíblia de pré-produção, que é um material que depois de todo manipulado, né, ele não é só feito essa pesquisa por mim, mas ela se soma à pesquisa de todos os departamentos, você acaba tendo um dossiê onde ali estão as linhas mestras do projeto. E é um documento importante porque é um documento visual. É um documento que permite com que toda a equipe trabalhe de certa forma alinhada a uma ideia. E essa ideia é passada não só por texto, mas principalmente visualmente, o que é um canal de comunicação no audiovisual muito potente. Pensando agora, vou falar um pouco do curso, né? De que forma que eu pensei e bolei esse curso. Esse curso é um curso prático, é um curso que vai exigir a participação dos alunos, isso é, à medida que vem a aula, vai ter sempre uma tarefa no dia seguinte para que a gente possa continuar continuar trabalhando e evoluindo na próxima aula. Porque a ideia é que a gente passe por uma experiência muito semelhante à que existe no mercado. Então, a gente vai partir de um projeto real, a gente vai seguir a partir de uma logline de um projeto verdadeiro e vamos chegar no final com um dossiê, uma bíblia de venda desse projeto. Esse curso, ele é um curso para quem gostaria de aprender a fazer pesquisa, entendesse o processo da pesquisa para um projeto pessoal, mas também ele permite que você entenda como é o mercado, de que tipo de entregas que são feitas, que tipo de demandas que a pesquisa entra. Nesse caso, eu vou contar um pouco desse caso específico, a gente vai ter a Carla Meirelles, que é uma amiga minha, uma diretora super talentosa, trabalhou no Manhãs de Setembro. A Carla vai nos trazer um projeto dela, que ainda está em desenvolvimento, por isso que é a nossa hora de chegar, em que ela já tem esse logline desse projeto. Então, ela tem essa síntese, essa visão concisa do projeto e ela está na etapa em que ela precisa desenvolver, ela precisa abrir, ela precisa ampliar o projeto para poder apresentar ele. Então, a ideia é que ela nos apresente esse logline e nos briefe. A partir desse briefing, a gente vai entender um pouco mais sobre o personagem, sobre a história, sobre a narrativa, sobre a linguagem, sobre as expectativas dela.
e é em cima disso é que a gente vai começar o trabalho de pesquisa. Então a ideia é que em toda a aula eu não só mostre para vocês instrumentos de pesquisa, isso é, como pesquisar, onde pesquisar, palavras-chave, fontes, como se inicia uma pesquisa real em que vocês comecem a contribuir, em que a gente vá somando coisas, isso é, em cima do briefing dela, nós vamos buscar imagens que se relacionem com isso, para que no final a gente consiga ter aí essa Bíblia, esse dossiê, esse documento que vai ser passado para Carla e que ela vai comentar um pouco das nossas observações, visões e etc. Sendo um pouco mais específica com o nosso curso, eu acho que vale a pena. A gente vai ter a Carla Meirelles, que é uma diretora e roteirista, que trabalhou comigo no Manhãs de Setembro, que vai nos apresentar, então, o logline de um projeto dela, um projeto de um longa-metragem. A ideia é que, a partir dessa apresentação dela, desse briefing dela, em que ela nos conte um pouco mais sobre como ela vê o personagem, da narrativa da história, que ela nos conte um pouco mais sobre a fotografia, de como ela está imaginando. Ela ainda está numa etapa inicial do projeto, mas ela já tem um partido. E essas informações são super importantes para que a gente comece a pesquisar. A partir disso, a gente vai desenvolver etapas, né, que são as aulas, em que eu vou explicar um pouco para vocês o que se espera dessa Bíblia. Por exemplo, vamos falar sobre fotografia. Então, vamos pesquisar coisas, filmes, cenas, imagens, fotografias, que de alguma forma transmitam esse conceito que a Carla nos apresentou e que ela gostaria muito que fosse impresso no filme. Sobre a direção de arte, em função do texto que ela vai dar, em função da ideia que ela vai nos passar, nós vamos buscar outros exemplos de direção de arte que também tiveram essa questão. Porque eu acho que o que é mais bonito da pesquisa, vou dar uma saída aqui, é que a imagem é uma construção. E o exercício da pesquisa, ele é um exercício de ampliar o seu olhar para conseguir enxergar essa construção que é uma imagem, né? Uma imagem, ela tem muitos significados, né? Uma imagem, ela foi muitas vezes construída para ter um significado. Então, eu quero passar um sentimento de angústia. Qual é a fotografia? Qual é o movimento? Qual é o enquadramento? Qual é a cor? Qual é... Então, isso que para mim, é o que é bonito do cinema, né? É quando você consegue entender um pouco sobre a estética da imagem, né? Sobre o significado das coisas. Você consegue enxergar uma imagem como uma grande composição. Então, voltando aqui. A Carla nos passando esse briefing, a gente vai seguir aí em algumas coisas que são bem importantes nesse dossiê, que vai ser a narrativa, então exemplos de narrativas semelhantes que podem ajudar ela aí no desenvolvimento do roteiro, pensar, refletir sobre o personagem, talvez ampliar questões do personagem, reduzir esse exercício. Sobre a fotografia, que poderia ajudar e poderia, também foi pensada um pouco nessa narrativa, nesse intuito, que poderiam ser interessantes. Direção de arte também. E aí um pouquinho sobre o personagem. Sobre o personagem é uma coisa super interessante, assim, porque conceber um personagem, né, conhecer a história dele, conseguir atribuir coisas a esse personagem, é um processo muito bonito do cinema. E eu gostaria muito de começar esse processo com vocês, para que vocês enxerguem a importância da pesquisa nesse processo. Assim, a pesquisa é muito interessante, assim, quando você traz personagens semelhantes, personagens diferentes, mas personagens, porque você vai criando curvas e vai enriquecendo, vai realmente concebendo esse personagem no final. O dossiê, a Bíblia de venda, ela não é a final, ela não é a Bíblia de pré-produção, em que absolutamente tudo está lá e isso vai ser passado para toda a equipe, isso vai servir como base para tudo. Não, ele não é tão minucioso, mas ele é uma peça muito importante no mercado.
ela é uma peça muito importante para ser usada, porque quando você vai apresentar um projeto hoje em dia, você não leva só um roteiro, você não leva só um texto, você leva um tratamento, essa bíblia de venda, que é composta sobre as visões do diretor do projeto, para que a pessoa que compra o projeto, que queira investir nesse projeto, consiga enxergar de uma forma um pouco mais ampla o que você está querendo passar. Então a ideia do curso é, voltando aqui a uma ideia assim, é um curso que vai exigir essa presença, nós vamos ter que ter alguns instrumentos que são importantes para esse curso, que eu posso explicar na primeira aula, mas acho importante deixar claro aqui, por exemplo, um Dropbox é uma estrutura importante, um Keynote é importante, um QuickTime é importante, um computador com internet boa é importante. Tudo isso são coisas simples que a gente fala assim, parece uma coisa, né? Não, não é. Eu vou passar tudo isso com vocês, porque além dessa questão do conceito do que é a pesquisa e vocês vivenciarem ela para sentirem, existem aí um proforme, existe aí um processo que eu acho que eu posso ajudar vocês a se instrumentalizarem para ficar um pouco mais fácil, para que realmente a gente consiga entrar na análise da imagem, na percepção da imagem. Gente, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para me perguntar. Eu tentei passar aqui todos os aspectos, mas óbvio, talvez seja muita coisa, fiquem super à vontade para me perguntar, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês aqui. Eu digo que a pesquisa não sei, eu gosto muito, mas estou fazendo um projeto agora, e é um projeto para adolescente. Eu vou te falar que eu estou absolutamente envolvida e tentando achar filmes e significados e personagens. Isso é um emergir, né? É um estudar, um refletir, como eu diria, a pesquisa, ela é realmente uma aliada do processo criativo, no sentido que é um se envolver e olhar, igualar e se diferenciar. Obrigada, boa sorte, até mais.